Paz do Senhor Jesus, povo de Deus, povo abençoado. Estamos aqui com mais um vídeo, onde dessa vez a abordagem bíblico-teológico funcionará a partir da expressão em breve no livro, principalmente no livro de Apocalipse, mas isso não significa que a exploração, que a investigação em outros livros do Novo Testamento não seja aqui feito uma análise ou uma rápida passagem. Não pretendo delongar com esse vídeo, eu pretendo ser direto, discreto e objetivo, entregando para você uma resposta, talvez uma resposta pouco explorada, pouco ouvida e vista em debates, em argumentos, com relação à expressão em breve no livro de Apocalipse, ok? Então eu quero quero agradecer a você que está tirando tempo para assistir esse vídeo, pedir a sua ajuda, compartilha esse vídeo, comenta, divulga, fala para os seus amigos, fala para os irmãos da sua igreja. Tem o irmão Lindel, que ele foca muito em escatologia, ele tem alguns vídeos interessantes, então vamos lá, vamos dar uma força para ele, compartilha, dá o like, aperta, ajuda aí, faz com que o YouTube divulgue esse vídeo, entenda que esse vídeo é relevante para você, tá bom? Então vamos sem demora, sem delonga. A expressão em breve no livro de Apocalipse. Estou aqui com você, compartilhando essa tela. Eu vou aumentar ela, tá? Vou maximizar a tela aqui para você. Observe aí essa expressão, tá? Do livro de Apocalipse. Apocalipsis Iesu Christou, dextastos doulos, auto adegenestai en takei, ou takei, que é a mesma pronúncia de Christos, ou Christos. Então, quem gosta da pronúncia Christos, takei, e quem gosta Christos, takei, tá bom? Então, traduzindo Apocalipse Iesu Christou, revelação de Jesus Cristo, dexastus doulos, para mostrar aos seus servos, autu deigenestai en takei, ou tarhei, mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Aqui está a tradução. Também no livro de Apocalipse, capítulo 22, versículo 7, eu foquei apenas na expressão idu erhomai taxu, ou tahu, ou taku, tá bom? Eis que venho sem demora. Também em Apocalipse capítulo 22, versículo 20, nai erhomai taku, tarhu, ou seja, certamente venho sem demora. Agora veja também em Apocalipse capítulo 2, versículo 5, erhomai soi taku, erhomai soi tarhu. Português, venho a ti sem demora. Quando a gente observa a repetição dessa palavra grega, taki, taku, tarhu, que significa rapidamente, sem demora, de forma repentina, aí surge uma pergunta que os críticos geralmente fazem. Eles fazem uma pergunta: se o texto diz em breve, venho sem demora, certamente venho sem demora, porque quase 2000 anos se passaram e Jesus ainda não voltou. Ora, se todos esses textos estão dizendo que Cristo vem sem demora, e isso foi escrito há mais de 2000 anos atrás, para uma comunidade ali do primeiro século, por que é que quase 3000 anos Jesus não voltou? Aí algumas escolas entendem que essa expressão, em breve venho, todas essas expressões, venho sem demora, em breve venho, e etc., quer dizer que Jesus, de fato, voltou
naquele século, ali até 70 depois de Cristo, ou nós vamos entender que essa vinda de Jesus, que essa expressão venho sem demora, em breve, o que é que de fato significa na leitura bíblica, partindo do texto grego, fazendo uma exegese, o que é que o autor bíblico quis de fato transmitir com essa expressão? O que é que ele estava em mente? O que é que ele olhava? E é isso que eu quero convencer você, refletir junto com você, pedir que você pegue uma caneta, um papel, anote e tire as suas conclusões depois, tá bom? Então vejamos lá, vou maximizar novamente, para que você veja. Para responder isso, nós precisamos observar outros textos que mostram que certos acontecimentos devem ocorrer antes. Eu coloquei aqui 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1 a 3. Tá? Otian mi elte en apostasia proton kai apocalipste ho antropos tes harmatias. Como a letra pequena, a minha visão ela embaça muito. Porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem do pecado. Tá? Então veja aqui, em 2 Tessalonicenses, a essa expressão, quando o autor bíblico ele vai dizer que será revelado o iníquo, existem também outros textos que mostram eventos proféticos prévios, que é o que nós vamos ver aqui em Tiago, capítulo 5, 8. Eu vou ler os textos, depois eu vou explicar para vocês com calma. Fortalecei os vossos corações, porque a vinda do Senhor está próxima. Ora, quando a gente olha para essas expressões, parece que o autor está querendo deixar claro que Jesus Cristo voltaria naqueles dias, ou ensinando uma doutrina de iminência, de que ele voltaria sem sinais prévios e que a sua vinda pode acontecer a qualquer momento. Essa é uma interpretação, uma definição de eminência para algumas correntes ou algumas pessoas. Porém, se tratando de iminência bíblica, a definição é totalmente diferente. Quando nós olhamos esses textos já supracitados, que eu acabei de ler, nós vamos perceber que esses textos estão mostrando, principalmente aí o texto diz, quando a gente lê 2 Pedro, capítulo 3, versículo 10, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 2, você vai ver que os textos estão dizendo que ele vem em breve. Mas qual é de fato o ensino? O que é que passa na mente do autor? Primeiro, eu vou definir para você o que é iminência bíblica. Tá? Olha aqui, Mateus capítulo 24, versículo 33 diz assim: assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabei que está próximo. Espera aí. Olha, essa informação, ela é muito importante. Quando vocês virdes essas coisas, sabei que está próximo. Ou seja, isso aqui já tem uma definição de iminência bíblica. Quando vocês virem alguns sinais,
Todas estas coisas estão mostrando, estão apontando que está próximo da minha vida. Quando eu observo a expressão no grego όταν idete, que é quando virdes, surge uma pergunta lógica, que é: quem é que deveria ver estes sinais? Estes sinais, quem deveriam ver é a igreja. Então, se alguém precisa ver os acontecimentos proféticos para reconhecer que a vinda está próxima, então esse grupo precisa estar presente no período em que esses sinais acontecem. Porque ninguém pode ver algo do qual está ausente. Agora nós vamos chegar ao conceito fundamental de uma definição de iminência no contexto bíblico. Por quê? Quando nós observamos em Tiago capítulo 5, versículo 8, que diz: a vinda do Senhor está próxima. O verbo eneikon, que é um perfeito, esse perfeito aí no texto está indicando algo que já começou e se aproxima e continua se aproximando. Ou seja, é proximidade contínua, não imediata. Quando o autor diz, em Tiago 5,8, que ele diz: a vinda do Senhor se aproxima, eles estão dizendo isso, todas essas expressões: em breve ele vem, está próximo, é já a última hora, e etc. Todos esses textos, a vinda do Senhor está próxima, todos eles estão olhando para sinais. E olhando para esses sinais, é que eles dizem: o Senhor está perto. Então, é um sentido de proximidade contínua. Conforme os sinais vão avançando, vão aparecendo, vão ocorrendo, vão acontecendo, os sinais estão dizendo: ele está se aproximando. Então, o autor bíblico vai olhar para esses sinais e dizer: ele está próximo, ele está vindo. Em Mateus capítulo 24, versículo 33, que é o texto que nós lemos, justamente quando ele fala: quando virdes. Agora, o que é iminência no contexto bíblico? Eu vou mostrar para você o que é iminência no contexto bíblico, dividindo tela com você. Iminência no contexto bíblico é a certeza da aproximação aqui, de um evento escatológico dentro do plano profético de Deus, cuja execução será repentina quando os sinais prévios se cumprirem. Ou seja, o termo não significa necessariamente que o evento ocorrerá imediatamente após ser anunciado. Porque algumas pessoas leem: eis que breve venho, eis que estou à porta, e etc. O dia do Senhor se aproxima. Aí eles leem o texto, um texto de muitos anos, tempos atrás, em um contexto totalmente diferente, querer fazer uma leitura numa visão ocidental muito tempo depois. Aí diz o seguinte: não, a Bíblia tem contradição, a Bíblia está errada, não é possível fazer uma harmonização e uma conciliação dos textos, uma ordem cronológica. Por quê? Porque o texto está dizendo que em breve vem. Só que o texto está dizendo que em breve vem, só que agora, ele não veio ainda. Ele ainda não aconteceu. Ou seja, esse termo não significa necessariamente que o evento ocorrerá imediatamente após o anunciado. Então, eles entendem que quando o autor bíblico anunciou e escreveu: eis que em breve venho, a vinda do Senhor se aproxima. Então, peraí, a partir do momento que foi anunciado, questão de tempo já era para o Senhor ter voltado. Mas isso não é iminência bíblica. Essa doutrina de iminência
que você vê em livros aí de escatologia, nos debates, isso não é eminência bíblica, isso é eminência teológica, construção da mente do intérprete. Mas a eminência bíblica, eu vou provar para você que é bíblica. Esse evento ocorrerá, o evento não vai ocorrer imediatamente após ser anunciado, mas que quando o momento determinado por Deus chegar dentro do cumprimento profético, ele acontecerá de forma rápida, repentina e sem atraso. Então, a linguagem que o Apocalipse está usando está enfatizando a rapidez do cumprimento quando o evento começar e não necessariamente a proximidade cronológica a partir do momento em que foi escrito. O que ele está dizendo é o seguinte: olha, estamos olhando os sinais e pelos sinais o Senhor em breve voltará. E quando ele voltar, quando esse evento acontecer, tá? Ele vai ser muito rápido. Vai ter uma rapidez, vai ser de rapidez tão grande, vai ser no estralar de dedos. Por isso que Paulo fala no piscar de olhos. Ele está olhando para o termo grego raptado rapidamente com força, justamente dando a entender a definição de iminência bíblica. Aí a pergunta ainda permanece. Se Jesus disse quando virem todas essas coisas, quem são os que verão esses sinais? E como poderão vê-los se não estivesse presente nesse período? Então, é claro que a igreja vai estar presente nos períodos, tanto dos sinais e também do cumprimento. Então, por isso que a igreja não pode estar fora da grande tribulação. Porque a grande tribulação, ela aponta, ela vai trazer muitos sinais para a vida de Jesus. Então, hoje nós temos sinais? Temos. Tá? Por esses sinais, nós podemos dizer que em breve Jesus voltará. Mas como pós-tribulacionista, eu sei que essa vinda, ela ainda tem sinais que mostram que ainda não virá. Ele breve virá. Ele vem, está próximo, mas ainda há sinais a se cumprir para a sua volta. Então, os autores bíblicos, eles estão usando uma linguagem existencial, pastoral. Quando essa iminência está falando de iminência, é proximidade progressiva. Tá? É você falar mais perto aqui com você. É proximidade progressiva. Eles falaram que Jesus em breve vem e está próximo, só que eles estão falando isso olhando para os sinais, criaram essa expectativa, levando a igreja, os cristãos, o povo de Deus, a perseverar em santificação, olhando para os sinais. Então é um olhar, é iminência, proximidade progressiva, olhando para os sinais e criando expectativa. Ele está perto de vir. Ele vai vir. Mas é claro que é numa linguagem, tá, pastoral, numa linguagem pastoral, porque todos eles estão escrevendo para igrejas, numa linguagem existencial, visando a santidade, a perseverança e pastoral. Então isso fica compreensível quando a gente lê os textos. Agora você diz assim, tá, quais foram esses sinais que eles olharam? Tem muitos, mas para o vídeo não ficar delongado, eu vou citar dois aqui. Olha só como o contexto de iminência bíblica no Novo Testamento é justamente esse que eu estou apresentando para você, porque para fundamentar, olha a escrita de João em 1 João capítulo 2, versículo 18. Ele vai escrever algo interessante e muitas das vezes a gente que estuda escatologia passa desapercebido. Mas observem, versículo 18. Filhinhos, é já a última hora. E como ouviste que vem o anticristo, também agora muito se tem feito anticristo, por onde conhecemos que já é a última hora. Espera aí. Observe cada palavra que João está falando aqui. Por
Ô João, por que a última hora, João? Aí ele vai dizer, por causa do sinal. Que sinal, João? Olha aí. Filhinhos, é já a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo. Ou seja, vocês estão ouvindo que o anticristo vem, tá? E muito se tem feito anticristos, por onde conhecemos, que é já a última hora. Ou seja, está perto. É uma expressão de proximidade progressiva. Opa, olha, nós temos um sinal claro. O anticristo está entre nós. O anticristo, os anticristos se têm feito, muitos se têm feito anticristos. Tá? O anticristo, é que vem o anticristo. Para que Jesus volte, isso aí faz uma harmonização com 2 Tessalonicenses capítulo 2, Paulo falando do anticristo, que Cristo não volta antes que o anticristo apareça. João está fazendo aqui a mesma leitura. Olha, já é a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo. Quando o anticristo vier, peraí, a igreja vai estar na terra. O anticristo vai perseguir a igreja. Aí ele diz, e muito se tem feito anticristo por onde conhecemos que já é a última hora. É a última hora para quê? Para que Jesus volte. Para que a igreja se encontre com ele. Para que, quando, por ocasião da sua vinda visível, a igreja seja levada até os ares, vivos, transformados, mortos, ressuscitados, então todos vivos ao encontro do Senhor nos ares. E como é que eles, por isso que eles falam muito, iminência é isso. E qual é outro sinal? Os falsos mestres, 2 Pedro capítulo 2, versículo 20. 2 Pedro capítulo 2, versículo 20. Diz assim, porquanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-lhes um estado pior do que o primeiro. Porque melhor lhes fora não conhecer o caminho da justiça do que conhecendo se desviar do santo mandamento e lhes fora dado. Deste modo sobreveio o que por um verdadeiro provérbio. Aí ele continua, capítulo 3, versículo 3. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, dizendo, onde está a promessa da sua vida? Então, observe que tanto João como Pedro estão apontando a sua chegada, mas mesmo os sinais se aproximando estão dizendo que a sua vinda também estão se aproximando. Na medida que os sinais vão se apontando, a vinda está próxima. Então, aí no versículo 8 ele diz para que nós não podemos ignorar duas coisas. Versículo 8 de 2 Pedro. Mas, amados, não ignoreis uma coisa. Um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Ou seja, o que é que ele está dizendo? Que os falsos mestres estão dizendo, Jesus não vai voltar não, onde está a promessa da tua vinda? Não é vocês que estão dizendo que ele está breve virá, está se aproximando da sua vida. E onde está essa vida? Então Pedro diz assim, olha, primeira coisa, nós não podemos ignorar uma coisa, que de fato os sinais estão apontando que ele vem, e que ele está à porta, que está breve, que está se aproximando, é a última hora. O anticristo vai aparecer, e muitos se têm feito anticristo. Então, vai que muitos desses que se têm feito anticristo é o anticristo. Então, ou seja, se algum deles for o anticristo de fato, então Cristo é a última hora. Então, Cristo já vai raiar dos céus, porque ele vem para dar fim ao anticristo. Ponto. Todas as escolas teológicas, pré, pós, mid, traíra, acreditam dessa forma. Que Cristo vem para dar fim, para derrotar o anticristo. E é bíblico. Ok? Aí o próprio Jesus vai dizer assim, olha, ninguém sabe o dia ou a hora. Nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Ora, se ninguém sabe o dia ou sabe a hora, o que resta é uma expectativa pastoral,
tá? O que existe é observar os sinais e, com base nos sinais, eu vou dizer: Jesus está vindo, Jesus está à porta. Então, resumindo, iminência é a certeza da aproximação de um evento escatológico dentro do plano de Deus, cuja execução será repentina quando os sinais prévios se cumprirem. E qual é a aproximação desse evento? A vinda de Jesus. Tá bom? Então, Deus em Cristo abençoe. Comente aí o que, você achou. Comenta, dá like. Esse assunto ele dá para explorar muito mais. Alguns textos dá para a gente fazer uma análise mais profunda, mas para não ficar delongado e não ficar cansativo, é isso aí. Deixa esse vídeo para vocês, tá bom? Deus em Cristo abençoe a todos, em nome de Jesus.